Salve da igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Dando continuidade ao ensino sobre as 7 igrejas da Ásia, as igrejas do Apocalipse, hoje eu vou dar um ensino sobre a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna que se encontra no seu capítulo 2 de Apocalipse, a partir do verso 8. Apocalipse, capítulo 2, verso 8 ao 11. Hoje eu vou falar sobre a igreja de Esmirna. Um resumo rápido da aula passada foi sobre a igreja de Éfeso, né? A gente trouxe um ensinamento aqui sobre uma das igrejas do Apocalipse, né? A igreja de Éfeso, que Deus fala para ela voltar ao primeiro amor, para fazer a obra com amor, né? E aqui a gente já vai entrar numa igreja que faz a obra com amor. É o inverso de Éfeso. A Esmirna é a igreja perseguida. Num período da história, ela é conhecida como a igreja perseguida. Amém? Apocalipse capítulo 2, verso 8, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeu e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temais das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que seja tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Amém? A igreja de Esmirna era uma igreja que era localizada em um dos lugares mais ricos, né, da Ásia Menor. Tanto é que, se você parar para ver, num período que Deus fica sem falar com a humanidade, um período interbíblico, um período de Malaquias até Mateus, 430 anos Deus fica sem falar com a humanidade. E nesse período surge um imperador chamado Alexandre o Grande, o imperador da Grécia, o qual Daniel vai revelar lá na visão de Daniel, quando fala dos 4 grandes impérios. Alexandre o Grande vai fazer da cidade de Esmirna uma das cidades mais ricas da época, né? Uma cidade com construções monumental, um anfiteatro, uma construção maravilhosa, o qual os romanos, quando entra, né, que ele toma, os romanos a partir de aí também vai manter essa cidade, uma cidade rica, uma cidade próspera. Mas a igreja que era localizada nessa cidade rica e próspera era uma igreja sem formosura, era uma igreja pobre. E a Bíblia vai dizer que Deus fala para ela: eu conheço as tuas obras. E Jesus vai se apresentar para essa igreja logo no início da carta dizendo: eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que morreu e o que reviveu, né? O que Jesus está querendo dizer aqui? Esmirna, vocês não estão mortas, vocês estão vivas. Quem está morta é a cidade, que tem a aparência de vivo, mas está morto. Vocês reviveram pelo poder da palavra de Deus. Amém? E a Bíblia vai falar que o Senhor dá chega falando para eles: eu sei as tuas obras. O Senhor vem e traz reconhecimento do que eles estão passando, das perseguições que eles estão passando. E Jesus fala: eles lá dizem que você é pobre, mas não importa o que todos dizem. O que importa é o que Deus está dizendo. Deus falou: você é rico. Aleluia. E agora eles estão enfrentando uma blasfêmia daqueles que são usados por Satanás, dizendo para eles: olha só, como é que pode vocês, a cidade é tão rica e vocês tão pobres? Só que a riqueza da igreja de Esmirna estava dentro deles. Aleluia. E aqui vai dizer, Deus vai dizer para ele: não temas das coisas que hão de parecer,
que o diabo lançará de vós algum na prisão, perseguirão a vós, e vocês receberão a tentação de 10 dias. A Bíblia fala que o imperador Domiciano, por 10 anos, perseguiu os cristãos. Cumpre-se a profecia que está aqui. Por 10 anos, ele persegue os cristãos, a perseguição ferrenha sobre os cristãos da época. Esmirna teve sobre o governo de 10 imperadores diferentes. Se cumpre de novo. E a Bíblia vai dizer que Esmirna permaneceu fiel, e o Senhor fala: permanecei fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Ou seja, todos lá ordenavam riqueza, coroa, mas Esmirna tinha a maior coroa do mundo, que é a coroa da vida. Aleluia! E a história vai contar que o pastor de Esmirna da época, o discípulo de João, o qual João preparou, e o João deixou na cidade de Esmirna, o nome dele, pastor Policarpo. Policarpo era um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem fiel a Deus. Nessa época, Roma fazia o culto ao imperador César, fazia o culto a Roma, e colocaram o busto de César, feito de bronze maciço, no meio da cidade de Esmirna, na praça. E todos que passavam teriam que parar, não podia passar direto, tinha que parar, dobrar os joelhos e adorar a César e dizer: César é o Senhor. E Policarpo, será que tem coincidência nos dias de hoje, quando pessoas passam em determinado lugar, faz algum sinal? Hein? Vamos lá. Então a história vai contar que Policarpo, ele quando passa, o soldado romano fala: ei, vai aonde? Você não se ajoelhou a ele. Eu não me ajoelho, só me ajoelho para Deus. E aquele soldado romano pega Policarpo e fala: se ajoelha. Ele: não vou me ajoelhar. E ali a praça começa a encher, as pessoas começam a aglomerar para ver o que estava acontecendo, e ver um homem que não estava se dobrando, ver um homem que não se dobrava para as coisas do mal. E eles vão falar: ó, a lei é, se não se dobrar, vai ser jogado na fogueira. E Policarpo falou: eu sirvo meu Deus há 86 anos, e ele nunca foi infiel a mim, e eu nunca serei infiel a ele. Eu não negarei o meu Senhor. Pega um Policarpo, joga na fogueira. Policarpo começa a queimar. Policarpo pegando fogo e com a posição de oração, clamando o nome do Senhor. Eles não se contentam, fala: esse homem não morre. Pega a espada, vão lá e aplicam a espada no corpo de Policarpo. Mas Policarpo continua vivo. E Policarpo começa a dizer essas palavras: esse fogo irá se apagar, mas o fogo que cairá sobre vós, esse não irá se apagar. O fogo do inferno não irá se apagar. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Só tem 2 caminhos: céu ou inferno. Não tem meio termo. E aí aquele homem vai e morre. Mas antes disso, as pessoas que estavam olhando ficam olhando e falam: mas por que esse homem não se dobrou? E ele foi tão fiel ao Deus dele. Eu quero conhecer esse Deus que mesmo na morte a pessoa não teme. Oh, aleluia! E ser fiel até a morte aqui não é ser fiel até velho, não. É ser fiel quando é colocado diante da morte. Não renega o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia! E a Bíblia vai falar: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Agora pega isso aqui para você entender e guardar. Quem tem Deus, quem aceitou Jesus como Salvador, nasce 2 vezes. Quando nasce da barriga da sua mãe e quando levanta a mão e confessa Jesus como seu suficiente Salvador. Nasce 2 vezes, porém morre uma. Nasce 2 e morre uma. Agora, quem não tem Jesus, nasce uma vez só da barriga da sua mãe, mas porém morre 2. Tem a morte física e vai receber o dano da segunda morte.
lá no final de Apocalipse, lá no grande trono branco. Então, ser fiel até a morte. Oh, aleluia! Então, quem é fiel a Deus não receberá o dano da segunda morte e ainda recebe uma recompensa, a coroa da vida. A coroa da vida é dado àqueles que não renegam ao Senhor. Esmirna, a igreja perseguida. Agora, para terminar, o vídeo se alongou um pouquinho, mas para terminar, Esmirna vem da palavra mirra, da onde se extrai um perfume suave. E para extrair o perfume, você precisa amassar a flor, amassar, esmagar. Quanto mais você amassa, mais você esmaga, mais exala um perfume suave. Então a igreja, quando era mais amassada, mais perseguida, mais glorificava, mais exaltava o nome do Senhor e mais era fiel a Deus e não renegou Cristo até diante da morte. E foi perseguido por 10 anos e por 10 imperadores diferentes, começando com o primeiro Domiciliano. Então, ser fiel até a morte e Deus dar-te-á a coroa da vida. Aleluia. Fica na paz, graça e fé, Jesus está voltando. Esse foi o ensinamento sobre a igreja de Esmirna. O próximo será sobre a igreja de Pérgamo. Fica na paz, graça e fé, Jesus está voltando.